Boa tarde, minha galera! Muito boa tarde a todos vocês. Sextou, hein? Sextou, chegou sexta-feira. E sexta-feira é dia de quê? É dia de estudar, meu irmão. E nós estamos aqui firmes e fortes para contribuir mais um pouquinho na sua aprovação, nos seus estudos aí, tá? Seja bem-vindo a essa live na qual eu resolverei questões da Banca CESP, esse super curso de 1000 questões da Banca CESP, 1000 questões, cara, e eu resolverei, então, estou resolvendo as questões de RLM com você, já resolvi algumas na aula anterior e resolverei outras agora ao longo dessa aula, certo? Então, olha só. Essa live, esse nosso curso de questões da Banca CESP, é um curso no qual eu resolverei aí aproximadamente 50 questões, é o prometido, é o combinado, é o plano, resolver 50 questões da Banca CESP para você. Ao longo dessa aula eu resolverei questões de negação e também de equivalências lógicas, certo? Vamos começar com a aula então? Olha só, um dos tópicos de hoje é o tópico de negação. A gente sabe que a Banca CESP adora cobrar negação de você. Despinca cair questão de negação. A primeira questão é essa aqui, ó. A respeito de lógica proposicional, julgue o item que se segue. Olha só, a negação da proposição. Se o fogo for desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico, vírgula, será recomendável iniciar o combate às chamas. Deixa eu só arrumar isso aqui, que eu não gostei. Vou pegar um marca-texto aqui, ó. Tem uma partícula C, se o fogo for desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico, vírgula, essa vírgula é alguém importante. Então será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. Atenção agora para a sacanagem que ele faz com você. Ele veio aqui e ele falou para nós que é uma questão de quê? Ó, que é uma questão de negação, beleza? Só que aí depois ele vem aqui e fala é equivalente à proposição. O que acontece com o meu aluno e com qualquer aluno, né? Ele fica assim, mas e agora? Eu faço a negação ou eu faço a equivalência? O cara falou os dois e tem razão de pensar isso, não tá errado não. E eu vou te contar qual é a resposta correta. É a negação que você faz. Nesse caso, quando ele fala a negação e depois ele fala é equivalente a, esse é equivalente significa é igual a. É como se fosse a resposta, tá bem? Então, nesse caso, você não vai ler é equivalente a. Quando ele falou negação lá no começo, esse é equivalente, a leitura correta para ele, o autor deveria fazer isso, é igual a, mas o autor, filho da puta, que é, com perdão da palavra, ele coloca é equivalente, aí você fica confuso. Pois muito bem, então você já sabe que é uma questão de negação, a negação sempre prevalece. Como que eu nego o conectivo C então, né? Primeira coisa, você mata a partícula C. Obrigatoriamente você mata a partícula C. Você mantém o começo, ó. O fogo for desencadeado, por curto-circuito no sistema elétrico. Isso aqui é obrigatório que você mantenha. Você mata a palavra então. E no lugar do então entra o conectivo E. E agora você nega a parte final. Como assim nega a parte final, professor? Você vai dizer assim, ó, não será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. Essa é a negação correta. Nós vamos ler agora a resposta que ele passou para que nós saibamos se ela está igual ou se ela está diferente. Veja só. O fogo foi desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico. E, ó o Ezinho aqui, ó. Ó o Ezinho batendo com o nosso aqui, ó. E não será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. Ou seja, o gabarito está totalmente correto, beleza? Olha que interessante, né? Olha que show de bola que é você entender na plenitude que a questão está pedindo. E claro que eu sei que muitos de vocês, de repente, ficariam na dúvida se era negação ou se era equivalência lógica, certo? Qualquer dúvida que você tenha sobre essa resolução, manda no chat agora, tá? Qualquer dúvida que você tenha sobre a resolução, sobre os detalhes, sobre o que eu falei de modo geral, manda para mim ali no chat agora e eu vou te respondendo. Certo?
E aí, acabou de chegar, tranquilo, beleza, questão de negação. É importante assim, né? Quando você nega o conectivo centão, a primeira parte você mantém. Eu não posso negar tudo. Eu só posso negar a parte final. É uma regra de negação do conectivo centão. E outra coisa, ó, grava uma coisinha comigo. Negou, trocou. Quem? O conectivo. Então, se eu vou negar o conectivo centão, eu tenho que trocar o conectivo centão pelo conectivo E. E eu só posso negar a parte final, eu não posso negar a parte do começo, certo? Então é importante que você, por favor, sempre saiba disso, tá? O primeiro verbo não nega, repito, né? Como você percebeu aí. A segunda questão é essa que você verá agora, ó. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente à afirmação feita, julgue o próximo item. A negação da proposição pode ser corretamente expressa por basta um de nós não mudar de ideia ou a decisão não será totalmente modificada. E aí eu quero que você faça o seguinte para nós aqui, tá? Que você aprenda como que você nega uma proposição de forma correta. Aquela proposição que ele diz, basta um de nós mudar de ideia, a negação dela obrigatoriamente seria não basta. Porque a afirmação é, basta alguma coisa, basta um de nós mudar de ideia. Como que eu nego essa proposição? Veja só. Quando eu digo para você basta, verbo bastar, basta o quê? Um de nós mudar de ideia. Basta um de nós mudar de ideia. Essa é a primeira parte da proposição, né? Depois tem o conectivo E, veja só, nós temos ali, basta um de nós mudar de ideia, essa é a primeira parte. E aí tem um conectivo E aqui. Supostamente, se eu vou negar o conectivo E, como que eu nego o conectivo E? Eu troco esse conectivo E pelo conectivo OU, forçando a barra, né? Troco o E pelo OU. E aí, como que eu continuaria, né? Claro, se você vai fazer prova de banca CESP e não sabe negar o conectivo E, tá tudo errado. Você tem que saber negar o conectivo E. Como que eu nego o conectivo E? Trocando-o pelo conectivo que é o conectivo ou, trocando pelo conectivo que é o conectivo ou, e negando corretamente as duas informações. A primeira informação que eu tenho que negar é essa que você vê aqui, ó. Basta um de nós mudar de ideia. Como que eu faço a negação de basta um de nós mudar de ideia? E é isso que eu falo agora. Basta um de nós mudar de ideia. Veja que o verbo que eu tenho aqui é o verbo bastar. E quando eu vou negar o verbo bastar, a negação ficaria não basta. Isso é obrigatório, não é uma opção que você tem. A negação ficaria, não basta um de nós mudar de ideia. E aí o teu autor, quando ele foi fazer isso ali embaixo, ele colocou assim, a negação, veja que ele pediu a negação, ele colocou basta um de nós não mudar de ideia. E muita gente acha que isso aqui estaria também correto. Ah, beleza, porque é a mesma coisa, afinal mudar também é verbo negativo. Quando eu vou negar uma proposição simples, como é o caso dessa, eu sempre nego o primeiro verbo. Não é qualquer um dos dois. Claro, basta um de nós mudar de ideia. O que nós entendemos aqui é o quê? Ah, eu poderia falar não basta, ou poderia falar basta um de nós não mudar. E isso está errado. A única forma correta é você falar não basta. E você não pode, não deve mexer nesse segundo verbo que está aqui. Portanto, a questão está claramente errada, justamente porque ele já conseguiu fazer coisa errada aqui na negação da primeira parte. Perceba que ele colocou um não aqui, né? Ele colocou um não
antes desse mudar, só que logicamente falando, isso está completamente errado, porque toda a proposição, essa primeira parte, ela gira em torno do verbo bastar. Basta alguma coisa. Veja só, basta alguma coisa. Qual é a negação disso? Não basta essa coisa. Por isso, importante que você monitore essa situação, tá bem? O autor, e o teu autor da Banca CESP, ele já cobrou isso diversas vezes, tá? Tem uma outra questão que é assim, acredito que estou certo. Veja só, acredito que estou certo. E aí ele pediu a negação e ele colocou assim, acredito que não estou certo. E era errada, porque eu tenho que negar sempre o primeiro verbo. Então cuida com isso aí, por favor, tá? O Jean tem uma duvidazinha aqui, minha dúvida é só essa, eu não acho que quem ganhar ou quem perder, beleza, não vou nem te responder, tá? Muito bom, acho que foi o discurso da Dilma aí em certo momento, mas isso é assunto para outra aula, não a de lógica, certo? Muito bem, a gente continua, olha para essa questão aqui, a partir da proposição P, quem pode mais, chora menos, quem pode mais, chora menos, que corresponde a um ditado popular, julgue o próximo item. Olha que legal, ele pediu para nós aqui a negação. Ele quer que nós façamos a negação da proposição. A negação da proposição P pode ser expressa por quem não pode mais, vírgula, não chora menos. Aí atenção, tá? Eu tenho duas maneiras de entender isso aqui e eu quero que você fique ligado no que eu vou dizer agora. A proposição P que ele passou para você foi essa aqui, ó. Quem pode mais, ele colocou uma vírgula aqui, chora menos. Daria para você entender de duas maneiras. Uma, você poderia entendê-la como sendo uma proposição simples. Se ela for uma proposição simples, ela giraria em torno do verbo chorar, tá? O verbo seria o verbo chorar. E aí eu perguntaria assim para você, quem é que chora menos? Quem pode mais? Então essa parte aqui, ela seria o sujeito, ó. Quem pode mais chora menos, que é um complemento ali e tal do verbo chorar. Muito bem. Se ela for uma proposição simples, como que você nega a proposição simples? Você repete o sujeito, ó, quem pode mais, e você nega o verbo. Quem pode mais não chora menos. Não chora menos. Essa seria uma possível resposta, compreendendo que ela é uma proposição simples. Se você olhar por esse aspecto, a questão está errada. E por que ela está errada? Porque não sei se você percebeu, ele colocou um não aqui, ó, antes do pode, e ele colocou um outro não antes do chora. E isso está completamente errado, né? Você percebe que nós não colocamos ninguém aqui, ó, antes da palavra pode. Nós deixamos normalzinho. Então o gabarito estaria errado. Existe uma outra forma de você entender isso aqui, que é você entender que essa proposição, na verdade, é uma proposição composta. Qual proposição composta? Uma condicional. A palavra quem, ela é sinônimo, na verdade, ela é um dos sinônimos da partícula ser. Então você pode ler assim, ó, se pode mais, vírgula, então chora menos. Se pode mais, se alguém pode mais, então chora menos. E como que eu nego a proposição se pode mais, então chora menos? Você coloca pode mais, você repete a primeira parte, pode mais, e troca o se então pelo conectivo e nega o final. Não chora menos. E aí você percebe que nós temos aqui uma outra forma de negação. Mas a resposta que ele propôs também continua errada sob esse aspecto, porque perceba que antes da palavra pode ficou normal, nós não negamos a palavra pode, né, o verbo pode. Por isso você percebe que o gabarito está duplamente errado, né? Quer dizer, realmente o gabarito é errado. E claro,
Você que vai fazer prova de banca CESP tem que entender que o autor tem essas visões, né? Ele olha às vezes sobre dois prismas diferentes e as frases que usam quem, né, que são restritivas, na verdade, quem pode mais chora menos, quem estuda passa, quem se esforça alcança, são sempre possíveis de serem uma condicional. Você pode entendê-las como sendo simples, é uma opção que você tem, ou você pode compreendê-las como sendo composta, como sendo uma proposição condicional, tá? Estou com o chat aberto aqui e eu gostaria que você olhasse isso para mim aqui, tá? Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo rapidinho. Vocês estão brigando no chat? É isso mesmo, gente? Vocês estão brigando no chat? Essa questão é para deixar qualquer um doido, né? Disse aqui. A Cris falou assim: Cris, esse curso, esse super intensivo, eu tive uma revisão para quem ajustou. Te aconselho tal matéria da aula durante o dia. Muito bem. Beleza. Deixa eu ver. Tá. Não briguem, gente, não briguem, por favor, tá? Não briguem, fiquem de boa aí, beleza? Deixa eu ver se tem dúvida aqui. Mandem dúvidas no chat, né? Não vamos brigar, nós somos todos concurseiros, o objetivo é o mesmo, vamos tentar sempre ser parceiro. O Focus não é lugar de briga, gente, nós somos parceiros demais para ficar brigando aí, tá bom? Deixa eu ver. Não pode ser proposição simples, porque não se separa o sujeito do predicado. Alexandre, eu entendo o que você está falando e eu concordo com você, tá? Mas quando se trata de banca CESP, meu irmão, a gente não pode levar isso tão ao pé da letra, tá? O teu autor, ele é meio, digamos, bipolar. O teu autor é bipolar. Então essas convicções que nós temos, assim, de língua portuguesa, nem sempre o teu autor de RLM, ele vai concordar com a gente. E outra coisa, eu entendo que você tá, aquela vírgulazinha faz uma diferencinha, mas o teu autor às vezes coloca sem a vírgula também. Ele não leva muito a sério assim esses detalhes da língua portuguesa. Então é bom você ficar ligado com as duas interpretações, porque esse negócio que a gente fala assim, depois entra com recurso, não é bem assim, meu irmão. Quantas vezes a banca CESP já cagou pro recurso que a gente fez? A gente foi lá e fez um recurso bonitinho, o cara estava claramente errado e o CESP mantém o gabarito, vai fazer o quê? Na justiça a gente não ganha depois, porque o juiz ele não vai discutir gabarito de questão com banca. Não há jurisprudência em relação a isso, certo? Então é bom a gente te passar as duas maneiras de enxergar para que você ganhe a questão e não precise ficar brigando com a banca depois. Show de bola? Muito bem. Beleza. Não, ali não tem um E, tá? A Cíntia disse que eu entendi como sendo E e não centão. Não, ali não tem conectivo E não, tá? Sem chance nenhuma. Aquela palavra quem que tá ali, ela define uma condicional. Eu compreendo que você possa ter entendido isso antes, não tem nenhum problema, mas veja que o quem, toda a frase restritiva, ela é condicional. Quem estuda, vírgula, passa, se estuda, então passa. Grava isso, por favor, tá, Cíntia? Eu compreendo que você pensou diferente, mas a partir de agora, grave isso, por favor. Deixa eu vir aqui. Essa aula não ficará disponível. Prof, na primeira questão, a negação do centão não seria com o ou? Não, Denise. A negação do centão é o conectivo E, tá? A negação do centão é o conectivo E. Existe, atenção, acho que você confundiu uma outra coisa. Existe uma equivalência do conectivo centão para o conectivo ou. É uma equivalência. A negação do centão é somente o conectivo E. Fechou? Deixa eu ficar disponível aqui. A vírgula é o então, né, professor? A vírgula depende, na verdade. A vírgula pode ser o conectivo E, tá certo? A vírgula pode ser o conectivo E. Mas, se houver no começo alguma partícula restritiva, por exemplo, aí ela passa a ser a palavra então. É muito importante que você assista a aula que eu chamo de sinônimos do conectivo centão, sinônimos do conectivo E. Lá eu explico essas diferencinhas de forma bem didática para vocês todos, tá? Deixa eu ver. Beleza, acho que tá. Agora respondeu, né? Beleza. Passei.
Avancei aqui, a próxima questãozinha é essa aqui. Julgue o item seguinte relativos a raciocínio lógico, a princípios de contagem e probabilidade, e também operações com conjuntos. A sentença: se João tem problemas cardíacos, então ele toma remédios que controlam a pressão. Pode ser corretamente negada pela sentença. Veja só que ele disse pode ser corretamente negada. Errei. Que droga, meu irmão. Questão clara e óbvia de negação. Pode ser negada pela sentença. O que ele pediu para nós negarmos é isso aqui, ó. Se João tem problemas cardíacos, então ele toma remédios que controlam a pressão. Veja que ele pediu a negação para nós do conectivo que é o conectivo sentão, ó. Para quem pediu agora há pouco ali, a Cíntia perguntou agora há pouco, eu acho que foi a Cíntia que foi a Jaqueline. Uma das duas perguntou para mim, professor, a negação do sentão não seria o conectivo ou não? A negação do sentão é assim, ó. Você mata a partícula C, mata a palavra então. Aqui no meio você põe o conectivo E. Repete o começo e nega somente o final. Se dizia que ele toma, você vai dizer que ele não toma remédios que controlam a pressão. Então a resposta correta é: João tem problemas cardíacos e ele não toma remédios que controlam a pressão. Vamos ver o que ele falou pra gente? O que ele falou foi isso aqui, ó. João tem, gostei, problemas cardíacos. João tem problemas cardíacos e ele não toma remédios que controlam a pressão. Ó que bonitinho que ficou aqui, ó. O E que ele colocou bem bonitinho. Então o gabarito aqui é o gabarito certo. Tá certinho, cara, tá? Totalmente correta essa afirmação aí. Olha que bacana, né? Olha que legal essa questãozinha que nós resolvemos agora, e aí eu vou olhar o chat de novo para ver se vocês estão, então, evoluindo com o conteúdo, estão avançando com o conteúdo, certo? Deixa eu ver uma coisa, essa aula não vai ficar disponível, isso é um curso que nós estamos oferecendo a vocês, mas ele é oferecido ao vivo. Quem assiste ao vivo, de graça, né? Aí quem não puder ver ao vivo, aí é só comprando, cara, tá bom? Não vai ficar disponível, não. Ok, tranquilo. Joia, joia, joia. Olha só, temos um prof de português aqui, André Martins. Seja bem-vindo, meu colega. Seja bem-vindo aí às nossas aulas, tá bem? E colabore sempre que possível for aí com os nossos comentários. A lógica e o RLM estão bem ligados sempre, né? A lógica e o português, perdão, estão bem ligados sempre, tá bom? Claro, muito bem, eu acho que agora não ficou dúvida, né? Acho que passou batido. Gente, a cada questão vai comentando, tá? Vai comentando, ó, Johnny, beleza, entendi, ok, certinho, ou se você não entendeu, comenta também, não entendi. Essa aí eu achei que era, como a colega mandou ali, achei que era o conectivo ou, e aí eu fico atento aqui às dúvidas e eu vou respondendo você, tá bom? Joia, show de aula, posso continuar então, eu acho, né? Essa questão aqui é maravilhosa, cara. Dá uma olhadinha aqui, essa questãozinha, que parece um inferno, parece difícil pra caramba, mas é uma questão bem show de você responder, tá bom? Considere as proposições P e Q apresentadas a seguir. A proposição P, ela fala assim: se L for um triângulo retângulo em que a medida da hipotenusa seja igual a C e os catetos meçam A e B, então, C ao quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. Que, se L for um número natural divisível por 13 e por 5, então L será divisível por 15. Tendo como referência as proposições P e Q, julgue o item que se segue acerca de lógica proposicional. Se L for um número natural e se U, V e W forem as seguintes proposições, L é divisível por 3, L é divisível por 5, L é divisível por 15. Então, a proposição, atenção, cantoneira, letra Q. O que é cantoneira? Negação. E ele explica, a negação da proposição Q poderá ser corretamente expressa por U e V e não W. Meu irmão, se ele está pedindo a negação, quando ele coloca isso aqui para você, ó, cantoneira letra Q, significa faça a negação
da proposição que. Basicamente é isso. E eu farei para você agora na tela a negação da proposição que. Eu vou lá na proposição que, eu vou marcá-la aqui em amarelinho, ó, proposição que, vou marcar ela em amarelinho para nós, e agora eu vou negar essa proposição. O conectivo mais importante ali é o se então, tá? Ó, se L for um número natural divisível por 3 e por 5, então L será um número divisível por 15. Como que eu nego o conectivo se então? Você mata a partícula C, você mata a palavra então. No lugar do então fica ou entra o conectivo e você não mexa, você não modifique a parte inicial. O que é parte inicial? É essa parte que fica antes da palavra então. Toda essa parte aqui, ó, ela é repetida. Você só vai negar a parte final. L não, aliás, colocarei em cima aqui. L não será divisível por 15. Essa é a negação. Só que nesse caso, ele não pediu a negação na frase. Ele pediu para você verificar a negação simbolizada. Tem que ver se a negação vai ser isso aqui, ó. Agora é só você pegar essa letra U, essa letra V, essa letra W e você encaixar lá em cima. Como que eu faço para encaixar lá em cima? Dá uma olhada. Leia para mim essa parte aqui, ó. L for um número natural divisível por 3. Se você for ali embaixo, isso é a letra U. L é divisível por 3. Então aqui você coloca letra U. Aí tem um E aqui, ó. Olha esse Ezinho aqui. O E é o circunflexo. Daí agora eu quero que você olhe para mim essa outra parte aqui, ó. L é divisível por 5. Se você olhar, isso é a letra V. Aí você coloca lá, LV é divisível por 5. E por fim, esse E que está aqui é o circunflexo. Lógico, ele é o circunflexo. Colocarei circunflexo de novo. E agora eu quero que você simbolize para mim essa parte aqui. L não será divisível por 15. Se você olhar com calma, a letra W aqui embaixo, ela fala L é divisível por 15. Afirmativo. Da L é divisível por 15. Só que lá está dizendo que L não é divisível por 15. Então fica cantoneira, letra W, porque é a negação da frase W. E se você olhar agora, como que ficou a proposição? Ó, ficou U, aqui ficou uma cantoneira, ficou V, aqui ficou outra cantoneira não, o tiozinho, né? O circunflexo. Aqui ficou outro circunflexo e agora ficou cantoneira, letra W. Quando tem uma cantoneira assim, que é a negação, você pode colocar parênteses. Se você olhar com calma, é exatamente o que ele passou para nós. Exatamente o que ele passou. Se para você isso fica difícil, não tem nenhum problema, cara. Olha que interessante que é, né? Eu sei que alguns entendem bem na tela, outros às vezes não entendem muito bem na tela. Então vamos lá. L é divisível, a frase que ele passou foi essa aqui, ó. L é divisível por 3 e por 5, então, L é divisível por 15. Essa é a proposição que ele passou, certo? Essa é a proposição Q de quadrado. Ele pediu para nós não a letra Q, ou seja, é a negação. Aliás, aqui no meio faltou a partícula C, né? Se L é divisível por 13 e por 5, então L é divisível por 15. Quando ele colocou a cantoneira, é a negação que ele está pedindo para nós. Pois muito bem, como que nós fazemos isso? Eliminamos a partícula C, e aí fica L é divisível por 3
E por 5, essa primeira parte sempre você vai repetir, você mata a palavra então, no lugar dele entra o conectivo E, é assim que você faz, e agora você nega a parte final. Aqui dizia L é divisível por 5, você vai dizer L não é divisível por 15, divisível por 15. Show de bola! E agora, para poder verificar se está certo ou se está errado, é só você encaixar as letrinhas que ele passou. Essa parte aqui, por exemplo, ó, L é divisível por 3. Ele passou uma letrinha lá. Se você olhar com calma, é a letra U, L divisível por 3. Aqui tem o conectivo E. O conectivo E é o nosso queridíssimo circunflexo. Essa parte aqui ele abreviou, né? Mas significa L é divisível por 5. Essa parte ele chamou de letra V. Pronto, ó, letra V. L divisível por 5. Mais uma vez aqui nós temos o conectivo E. E o conectivo E é o circunflexo. Pronto. E se você olhar agora essa última parte aqui, ó, L não é divisível por 15, você verá aqui na tela, ele passou isso aqui, ó. Ele passou L é divisível por 15, afirmativo. E ele chamou isso de letra W. L é divisível por 15. Só que nesse caso apareceu aqui a palavra não. Como que você faz isso? Cantoneira, letra W. Quando nós temos uma negação, é super normal você colocar um parênteses aqui. Olha como que ficou a não que, ó. Não que, a negação. U e V e não W. Se você olhar com calma, foi exatamente o que ele falou para você aqui. Por isso que eu marquei como sendo o gabarito certo. E aí você vê que a questão que parecia infernal, e não que não seja, que parecia muito complicada, fala Juninho! O Juninho tá aqui, você não tá vendo o Juninho agora, ele veio fazer umas imagens aqui, ou guardar uma câmera, eu acho, que guardar uma câmera só, né? E aí, ele é um parceirão, a gente já falou, fala Juninho, tá sumido, hein, Juninho? Tá sumido da firma, hein? E aí, eu continuo dizendo com você o seguinte, que a questão que parecia infernal, e talvez seja mesmo, não era tão impossível de fazer. Dava pra resolver, né, cara? Dava pra conseguir resolver aqui. E aí é maldade, né? Maldade é ele criar uma questão tão grande para perguntar algo que poderia ser perguntado de uma maneira bem mais fácil, né? Deixa eu ver o que nós temos aqui. A Débora e Jean, né, um casal pelo jeito, não sei qual dos dois está vendo a aula agora, e aí é importante o que ela comentou, ela disse assim, ó, eu ia passar a aula inteira olhando para essa questão. A primeira vitória que nós temos que ter com algumas questões de RLM, ela é visual. Porque algumas questões nos assustam, nos assustam de forma demasiada. A gente olha a questão e fala, nossa, isso aqui é muito difícil. Isso aqui eu não consigo fazer. E já pula. E às vezes, uma leitura mais calma, uma leitura mais rigorosa, ela te leva a resolver a questão. Então é muito importante, é muito legal que você vença esse preconceito. Que você vença essa dificuldade que você tem de olhar a questão e já pular. Olhar a questão e já dizer assim, não consigo. Você tem que superar isso, cara. A questão, por mais difícil que ela pareça, você tem que ler até o final. E você tem que entender o comando dela. Porque muitas vezes o comando é simples. A questão que parece difícil, você pode resolver. E aí você consegue ser melhor que a maioria. Aí você se diferencia da média que não vai passar. Porque a média que não passa faz isso. A média que nunca passa, ele olha a questão, pareceu difícil, passa para a próxima. E eu quero que você chegue a esse patamar acima. Fechado? Muito bem. A gente vai agora, deixa eu vir aqui, próxima questãozinha, considerando a proposição P. Se João se esforçar o bastante, então João conseguirá o que desejar. Olha que interessante aqui, né? Vou marcar para você aqui a questão. Se João se esforçar o bastante, então João conseguirá o que desejar. Julgue o item a seguir. A negação da proposição P. Veja só que não tem dúvida aqui, né? É uma questão de negação. A negação da proposição P pode ser corretamente expressa por... Eu vou fazer antes, né? Não vou nem ler a resposta, vou fazer antes já. Ele passou para nós aqui, ó, se João se esforçar o bastante,
Então, João conseguirá o que desejar. Eu vou matar a partícula C, vou matar a palavra então, no lugar do então entra o conectivo e, a primeira parte eu sempre mantenho, portanto, João se esforça o bastante. Veja que nesse caso nós vamos conjugar o verbo, claro, né? João se esforça o bastante e João não conseguirá o que desejar. O verbo, a conjugação do verbo não importa muito, tá? O que importa é que ele esteja negado. Vamos ver o que ele falou agora? Vamos verificar se está certo ou errado? João não se esforçou o bastante, mas, lembra que o mas é o conectivo e. Mesmo assim, conseguiu o que desejava. Tá errado, né? Ele negou trocado. Como assim negou trocado? Ele acabou negando aqui, ó. Ele acabou negando a parte do começo, não poderia, tá errado fazer isso, e ele deixou conseguir normal, ó, ele deixou de negar aqui. Então essa questão está com o gabarito totalmente errado. Não bateu com a nossa resposta, né? Ficou diferente da nossa resposta, gabarito está completamente errado, certo? Essa próxima, você vai negar, você vai acertar ela em 10 segundos, quer ver? Eu vou só bater o olho para você aqui e vou te mostrar que você acerta ela em 10 segundos. Dá uma olhadinha. Em campanha de incentivo à regularização da documentação de imóveis, um cartório estampou um cartaz com os seguintes dizeres: o comprador que não escritura e não registra o imóvel não se torna dono desse imóvel. A partir dessa situação hipotética e considerando que a proposição P, se o comprador não escritura o imóvel, então ele não o registra, seja verdadeira. Julgue o item seguinte: a negação da proposição P pode ser expressa corretamente por: se o comprador escritura o imóvel, vírgula, então o registra. Olha como que você acerta ela sem nenhum esforço. Dá uma olhada. A proposição P diz assim: se o comprador não escritura o imóvel, então ele não o registra. Ele pediu para nós a negação e ele colocou: se o comprador escritura, então ele o registra. Qual que é o erro claro, óbvio da questão? Grava a frase, por favor. Negou, trocou. Como assim negou, trocou? Meu irmão, vai fazer a negação, tem que trocar o conectivo. Não pode permanecer o mesmo conectivo. E nesse caso, a frase original tinha se, então, e na possível resposta ele manteve o se, então. Isso não pode. Eu nem preciso mais olhar o resto. Eu nem gasto meu tempo olhando o restante. Só de perceber esse fato, eu já sei que a questão está errada. E você não deve fazer de outra maneira, porque tempo é dinheiro. Na sua prova, tempo é questão. Significa dizer que se você pode resolver a questão rápido, meu amigo, é óbvio que você vai fazer isso, tá? Então, é importantíssimo que você consiga sempre resolver as questões o mais rápido possível, tá bem? Eu agora vou trocar de assunto, resolvi questões de negação para você, eu vou resolver questões de equivalências lógicas agora, tá? Eu só vou olhar o chat aqui para ver se você compreendeu o que eu falei. A Sandra Sueli me elogiou aqui. Obrigado, Sandra. Muito obrigado, tá? Fico feliz que você pense dessa maneira de verdade, tá? E aí a gente vai... tem que praticar muito, vou ver se tem alguma dúvida aqui, e aí a gente vai trocar agora para o assunto de equivalências lógicas. Eu estou adorando a participação de vocês, e eu quero que vocês continuem assim ao longo da live, tá? Eu quero que você continue participando, continue mandando a resposta aqui, dúvidas também, pode ficar à vontade, porque aí eu vou interagindo. Eu adoraria, eu sempre falo isso, né? Sonho meu seria poder olhar o rosto de cada um de vocês, olhar as suas reações, porque aí eu saberia se você entendeu ou não entendeu, porque a gente que é professor tem esse dom, né, de poder olhar o aluno e mesmo sem ele falar nada, a gente já sabe se ele entendeu ou não entendeu. Infelizmente ainda não tem como. Então, manda pra mim que o chat é a forma que eu tenho de ficar sabendo se você gostou, se não gostou, se entendeu, se não entendeu. É o nosso meio de comunicação aqui, tá bom?
Deixa teu like, hein, cara? Você deixou o like na minha aula já? Pelo amor de Deus, né? Ó, arrebenta esse like aí. Deixa eu continuar com a aula então. E o assunto agora, apareceu na tela, são as equivalências lógicas, meu irmão. Falaremos desse assunto tão importante, por favor, hein? Sempre, claro, um tipo de aula como essa, em que nós estamos falando, tô pagando o quadrão aqui, ó. Enquanto eu converso com você, eu tô limpando o quadrão aqui para não ficar bagunçado. E eu ia dizer o seguinte, só um pouquinho, que eu vou falar isso olhando para você, que é muito importante para você não ficar bravo comigo. Um tipo de aula como essa, ela sugere que você já viu a teoria, claro, né? Então você já viu lá o quê? Negação é um assunto, equivalência é outro assunto. Até porque a negação tem por objetivo trocar o valor lógico da proposição. As equivalências lógicas têm por objetivo manter o valor lógico da proposição. Dá para dizer que negação e equivalência são coisas opostas, evidentemente. Então tem que ficar atento com os comandos da questão. Você percebeu que nas questões que eu resolvi até agora, eu frisei em todas elas o comando negação, negação e assim por diante. Agora, eu farei questões de equivalências lógicas, que são outras regras, e eu fico imaginando que você já as viu, claro. Eu explicarei passo a passo, não tem nenhum problema, mas é importante que você já tenha visto isso. E nós temos aqui no Focus vários cursos completos a esse respeito, certo? Apareceu aí? Primeira questão é essa que você está vendo. A respeito de proposições lógicas, julgue o item a seguir. Considere que P e Q sejam as seguintes proposições. P de pato fala assim: se a humanidade não diminuir a produção de material plástico ou não encontrar uma solução para o problema do lixo desse material, então o acúmulo de plástico no meio ambiente irá degradar a vida no planeta Terra. A proposição Q fala assim: a humanidade diminui a produção de material plástico e encontra uma solução para o problema do lixo desse material, ou o acúmulo de plástico no meio ambiente degradará a vida no planeta Terra. Não sei se você percebeu, ele fez uma equivalência, supostamente, do conectivo se então para o conectivo ou. Leia o comando da questão comigo. Nesse caso, é correto afirmar que as proposições P e Q são equivalentes. A afirmação dele é que essas duas proposições são proposições equivalentes. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, eu vou tentar, tá? E aí, tomara que dê certo o que eu vou fazer agora, que é isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui um marca-texto azul para você, de duas partes, ó. Vou marcar para você essa parte aqui, em azulzinho, bonitinho, beleza. E na proposição de baixo, eu também vou colocar um azul aqui nessa parte, ó. Vou colocar um azulzinho aqui para você. E aí eu quero conversar um pouquinho contigo sobre essa parte azul. Vamos ler essa parte azul com calma agora? Dá uma olhadinha. Na proposição P primeiro, tá? A humanidade não diminuir a produção de material plástico ou... Tem um não aqui, ó. Não diminuir a quantidade de material plástico ou não encontrar uma solução para o problema do lixo desse material, do lixo causado por esse material. Não diminuir, não encontrar e no meio aqui colocou um conectivo ou. Na proposição Q, ele colocou diminui, ele tirou não, ó, diminui. Ele colocou um conectivo e ele colocou encontra. Olha que interessante, encontra. O que ele fez aqui foi... Ô, cacete! O que ele fez aqui foi negar. Ele negou essa primeira parte. Não sei se você concorda comigo. Ele negou essa primeira parte. Deixa eu só voltar aqui. Eu falei que eu ia tentar fazer uma coisa, né? Mas não ficou muito bom. Agora deu uma travadinha aqui, mas eu vou continuar, tá? Ele negou essa parte em azul lá na parte de baixo. Porque não diminuir, ele colocou diminui. Não encontrar, ele colocou encontra. E o conectivo ou, que estava aqui, ele trocou pelo conectivo e, que é a negação do conectivo ou mesmo, né? Então você percebe que ele fez uma coisinha que é importante. Nós temos uma equivalência lógica, não sei se você lembra, nós temos uma equivalência lógica que sai do conectivo se então
e vai para o conectivo ou. Você pode fazer duas frases equivalentes trocando o se então pelo conectivo ou. E como que funciona isso, professor? Você tem que fazer duas etapas. Você tem que negar obrigatoriamente a parte que fica entre o se e o então. Você tem que negar a parte que fica entre o se então. Essa parte que fica no meio dos dois aqui. Que foi o que ele fez. Ele negou a parte inicial, ele negou a primeira parte. Eu costumo dizer em minhas aulas o seguinte: negar a primeira parte. E além de negar a primeira parte, nós temos que manter a segunda parte, que é o que eu vou verificar agora. Eu vou verificar agora se ele manteve a parte final. Como assim manteve a parte final? Dá uma olhada. O acúmulo de plástico no meio ambiente irá degradar a vida no planeta Terra. O acúmulo de plástico no meio ambiente degradará a vida no planeta Terra. Ele realmente manteve a parte final. Uma única mudança ele fez, né? Irá degradar, ele colocou degradará. Óbvio, a mesma coisa. Então, de fato, essas duas sentenças são logicamente equivalentes. É uma questão pesada, porque se você olhar com calma, é uma proposição grande, né, cara? Então é uma proposição pesada, mas eu acho que deu para você perceber que ele de fato trocou o conectivo se então pelo conectivo que é o conectivo ou. E ele fez corretamente, né, as duas etapas. Ele negou a primeira parte, que fica entre o se e o então, e ele negou a segunda parte, a parte que fica após a palavra então. Por isso que eu acho que eu percebo ali que as proposições são de fato logicamente equivalentes e exige calma, né? Exige calma na hora da explicação, tá bom? Deixa eu ver o que nós temos aqui. O pessoal compreendeu, deixa eu ver. Pesada, né, Gessiane? Eu achei a questão também pesada, mas a gente tá aqui para isso, para resolver as questões pesadas também. Não vamos fugir de questão de jeito nenhum, beleza? Deixa eu ver a próxima questão. Olha a próxima questãozinha aqui. A proposição: se determinado candidato foi aprovado nas provas objetivas do concurso e no curso de formação de praças, vírgula, então, ele se tornou soldado combatente do Corpo de Bombeiros local. Veja que a proposição que ele passou para nós, deixa eu colocar aqui amarelo, a proposição foi essa aqui, ó. Se determinado candidato foi aprovado nas provas objetivas do concurso e no curso de formação de praças, então, aqui nessa virgulazinha fica então, ele se tornou soldado combatente do Corpo de Bombeiros local. Ele disse para nós, é equivalente, olha a afirmação dele, é equivalente à seguinte proposição. Se ele manteve o se. Determinado candidato, vou sublinhar agora, não se tornou soldado combatente do Corpo de Bombeiros local, então ele foi reprovado nas provas objetivas do concurso e no curso de formação de praças. E aí nós temos que dizer se isso está correto ou se isso está errado. Com muita calma, colocarei assim: se a primeira frase, tá? Lá em cima, em amarelinho. Se certo candidato foi aprovado, ó, colocarei aqui, foi aprovado. Essa questão é sacana pra caramba, portanto, foi aprovado nas provas objetivas e, além das provas objetivas, no curso de formação, então, se tornou soldado combatente. Tô abreviando, é claro, né? Se tornou soldado combatente. Pronto. Basicamente, a primeira frase que ele passou foi essa. Ele colocou para nós a partícula se aqui e ele colocou para nós a palavra então aqui.
Na resposta que ele passou, ele falou o seguinte: se, aquela parte sublinhada em vermelho agora, se certo candidato não se tornou soldado combatente, ou não se tornou soldado combatente, então, aí eu colocarei então aqui, aí ele disse, foi reprovado, beleza, foi reprovado nas provas objetivas e no curso, e também foi reprovado no curso. E ele falou para nós que essas duas sentenças são duas sentenças logicamente equivalentes. Pois muito bem, olha só, existe uma equivalência do centão para o próprio centão, que é aquela do inverte-nega. Você pode ter duas sentenças, ambas com o conectivo centão, que são equivalentes. Mas para isso acontecer, elas têm que estar invertidas e negadas uma em relação à outra. Como assim, professor? Vou te mostrar agora. Aquilo que ficava no começo tem que ir para o final. E aquilo que ficava no final tem que ir para o começo. Por exemplo, aqui, ó, dá uma olhadinha lá no que estava escrito. Se tornou soldado. E aqui na outra está, não se tornou soldado. Ou seja, ele inverteu e negou. Ele pegou o que estava no final e jogou para o começo. Isso é, inverteu. E ao mesmo tempo que ele inverteu, ele negou. Porque dizia se tornou e agora está não se tornou. Isso é inverter e negar. Só que ele tem que fazer isso com as duas partes. Agora eu vou ver a outra parte se ele fez corretamente. Essa parte que eu vou te mostrar agora, ó, foi aprovado nas provas objetivas e no curso. Essa parte ele tem que trazer para cá, ó. Ele tem que trazer para cá invertendo e negando. Só que aí ele cometeu um erro. Por quê? Veja só. Foi aprovado nas provas. Tá aqui. Foi reprovado. Negou. Só que aqui, ó, nós temos um conectivo E. E quando eu tenho um conectivo E, quando eu vou negar ele, não pode ficar o conectivo E. Aqui tinha que estar o conectivo ou, porque afinal não é inverter e negar, é inverter e negar. Quando eu inverto esse conectivo E aqui, eu jogo ele lá para o outro lado. Eu tenho que negar esse conectivo E. E quando eu vou negar o conectivo E, no lugar dele tem de entrar o conectivo ou. E o autor sacana deixou o conectivo E. Apesar de ele negar aprovado corretamente colocando o reprovado, a resposta correta deveria ter o conectivo ou, porque é inverte e nega. Se eu vou negar esse conectivo e, deveria estar conectivo ou. Por esse motivo, por esse simples detalhe, essa questão tem gabarito errado. E muita gente aqui, com certeza, erraria a questão. Muita gente aqui perderia essa questão. Você imagina, né? Que erraria essa questãozinha tão simplesinha. Putz, alguém mandou aqui. O Davi mandou, putz, cara, verdade. Tem que ficar muito atento com todos os detalhes. Inclusive, nessas de inverte e nega, quando tem um E ou um ou perdido ali, na hora que inverteu, tem que trocar. Não tem jeito, cara. Tinha um E. Eu vou inverter ele para o final, eu vou ter que negar esse E. Aí tem que entrar um conectivo ou. É isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo. Detalhe mesmo, né? Lênia, Cinti também, essa é maldade. E aí, imagina só você na prova, né? Sai feliz pra caramba de lá, achando que acertou a questão. E quando vai ver, infelizmente errou e errou feio. Perdeu 2 daí, né? Perdeu 2 pontinhos lá, tá bem? Gente, eu vou encerrar essa live agora, né? Porque nosso combinadinho era 1 hora de live. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Deixa eu só ver uma coisinha pra não dizer que... só pra fazer uma conferência aqui. Deixa eu ver uma coisinha. Opa! Pareço eu. Deixa eu só fazer uma conferência aqui. Quantas questões que eu resolvi? Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 8, 9, e aí agora eu vou fazer, foi isso mesmo, né? Vou fazer agora, fazer mais uma então, tá? Vou fazer mais uma para fechar 10 questões aqui. Tá muito lento, tá travadinha a tela aqui, que sacanagem. Tudo bem, então acho que eu fiz 9, vou fazer mais uma. Olha essa questãozinha aqui. A sentença: Alberto é advogado, pois Bruno não é arquiteto. É logicamente equivalente à sentença: Bruno é arquiteto, pois Alberto não é advogado. Muito cuidado, tá? A palavra pois, ela é o conectivo sentão, só que invertido. Aquela primeira frase ali, na verdade, o correto para ela é isso aqui, ó. Se, fica atento, ó. Se Bruno não é arquiteto, se Bruno não é arquiteto, tem que saber fazer a inversão. Porque o pois, ele é o conectivo sentão, só que sempre invertido. Então, se Bruno não é arquiteto, então, e após o então, fica Alberto é advogado. Essa é a primeira frase. A segunda frase, ela também tá o pois, ó. Então ela também é o sentão, só que invertido. Ela é isso aqui, ó. Se, aí você pega do final. Alberto não é advogado, se Alberto não é advogado, então, e após o então, cadê? Bruno é arquiteto. Ô Johnny, por que você inverteu mesmo? Porque toda vez que a proposição usar a palavra pois, na verdade é uma proposição condicional, é um conectivo sentão, só que está invertida sempre. Aí quando eu vou reescrever, eu tenho que trocar o pois pelo sentão, invertendo o começo com o final. Isso aqui não é uma regra de equivalência lógica. Isso aqui é apenas o sinônimo do sentão usando a palavra pois. Então você percebe que ambas as proposições usam o conectivo sentão, tá? As duas que ele passou usam o conectivo sentão. Para nós sabermos se são equivalentes ou não, porque ele falou aqui é logicamente equivalente, eu tenho que ver se ele inverteu e se ele negou. Por exemplo, o que está aqui, ó, quer ver só? Bruno não é arquiteto, passa para cá. Bruno é arquiteto. Inverteu e negou. Alberto é advogado, ele passou para cá, ó. Alberto não é advogado, ele inverteu e negou. Se ele inverteu e negou e ele manteve o sentão, nesse caso, elas são claramente, logicamente equivalentes, tá? Essa regra de inverter e negar, ela só pode ser usada quando as duas têm o conectivo sentão, ó. Pode ver que as duas têm o conectivo sentão, aí sim você inverte e nega, certo? Obrigado, gente! Até a próxima, valeu!